Olá, hoje no JBN nós vamos falar sobre acessibilidade nas eleições 2020. As pessoas com deficiência visual terão um novo recurso que vai auxiliar na hora do voto. E a gente ainda vai entrevistar uma especialista em direito digital que vai falar sobre a Lei de Proteção de Dados. O Ministério Público do DF moveu a primeira ação com base nas regras que passaram a vigorar na semana passada. E no nosso comentário de hoje, um economista vai dar detalhes para a gente sobre a reforma tributária. E vamos acompanhar ainda o penúltimo episódio da série Vida em Trânsito. Hoje o assunto é multa, fique atento. O JBN já está no ar. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje, que já está no ar para todo o Brasil. Fique aqui comigo, participe também do nosso jornal. O nosso e-mail é o que está aparecendo aí na sua tela, jbn@tvpaeterno.com.br. Mande para a gente a sua sugestão de pauta, sua foto, seu vídeo. Eu quero muito a sua participação, viu? E olha só, toda quinta-feira, a partir de hoje até o dia das eleições, nós vamos trazer aqui no JBN uma série de reportagens para te informar sobre o pleito de 2020. Hoje o assunto é acessibilidade. Durante a votação para prefeito e vereador, as pessoas com deficiência visual poderão ouvir o nome do candidato na hora de votar. Veja na reportagem. É a primeira vez nas eleições brasileiras que as urnas eletrônicas vão ter uma nova tecnologia para facilitar o exercício da cidadania por eleitores com deficiência visual. A sintetização de voz, também conhecida como audiodescrição, é um recurso que transforma texto em som. E por meio disso, o eleitor com esse tipo de necessidade especial vai poder ouvir o nome do candidato que digitou e todo o passo a passo restante que precisa seguir para completar a votação. A ideia é reforçar o sistema Braille, que já existe no teclado da urna eletrônica, com o uso opcional de fones de ouvidos descartáveis. Como se alguém estivesse narrando para ele. Isso é um projeto chamado audiodescrição. Não sei se você já ouviu falar de audiodescrição, que tem uma voz narrando o ambiente. E como em resumo é isso. É narrando o ambiente, quais são os candidatos, né? Se você confirma, se você quer votar nesse e daí por diante. E vai ser opcional? Opcional. Esse é apenas um reforço para os portadores que têm deficiência visual. É importante a gente deixar bem claro que vai ser higienizado antes da votação, da que a pessoa votar, e depois que ela votou. Então, a cada voto, ela vai ser higienizada, vai ser com álcool 70, vai ser feita essa higienização no dia da eleição. Para utilizar a novidade, o eleitor precisa informar para o mesário sobre a deficiência visual. O Tribunal Regional Eleitoral garante que o recurso é habilitado em poucos segundos e que o processo é muito simples e seguro. Dos mais de 4.606.000 eleitores que estão aptos a votar este ano só aqui em Goiás, mais de 20.000 pessoas estão cadastradas na Justiça Eleitoral como portadoras de algum tipo de necessidade especial. O número representa 0,44% do total de eleitores ativos. Outro desafio da Justiça Eleitoral é garantir ao cidadão o acesso aos locais de votação. O eleitor com deficiência pode pedir a transferência para uma sessão especial, adequada às suas necessidades. Vale lembrar também que este ano o horário de votação foi ampliado. Os eleitores vão ter das 7 da manhã às 5 da tarde para irem às urnas. E onde é que nós esbarramos na dificuldade? Que nós utilizamos prédios públicos no dia da eleição, seja municipal, seja estadual ou federal. Então nós não temos um poder de ingerência de determinar a adaptação. Mas nós temos agora a transferência temporária de eleitor, em que a pessoa, se ela vota num lugar em que ela tem que subir escada, ela pode pedir uma transferência para um local que seja térreo, no intuito de facilitar. A ideia da Justiça Eleitoral é facilitar. É muito importante criar esse tipo de ferramenta para garantir o acesso de todos ao direito do voto, né? Lembrando que aqui no JBN a gente sempre vai te trazendo informações a respeito das eleições 2020. Fique sempre atento aqui, tá?
Olha, depois que o governo de Minas Gerais autorizou a volta das aulas presenciais no estado, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou o recolhimento do alvará de funcionamento de todas as escolas infantis, fundamentais, de ensino médio e superiores da cidade. Segundo a Prefeitura, a capital mineira não tem indicadores que deem segurança para o retorno das atividades de forma presencial. Para o governo municipal, a flexibilização neste momento colocaria em risco a vida de professores e alunos. Isso sem falar da possibilidade do surgimento de novos surtos, já que o distanciamento nas unidades de ensino é reduzido. E quando a gente vê no noticiário falando sobre reforma tributária, tem gente que até se arrepia, não é? A gente acaba que não entende nada. Para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, o nosso comentário de hoje é com o economista Danilo Orcida. Vamos ver. Pois bem, quando falamos de retomada da economia brasileira, é necessário pensar medidas de reformas estruturantes. Dentre elas, acredito que a principal é a reforma tributária. A reforma tributária vem com a pretensão de trazer o reequilíbrio às contas públicas, de redesenhar o sistema de arrecadação tributária, de redesenhar as competências, de redesenhar a capacidade de arrecadação tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. E sabemos que o nosso sistema tributário já não corresponde mais à realidade, né? A economia ela é dinâmica, tivemos inúmeras relações disruptivas, novas formas de relações econômicas, novas formas de prestação de serviços, novas formas de relação capital-trabalho, e é natural que nesse caminhar o sistema tributário precisa ser reformulado. Nós estamos falando aí de uma legislação da década de 66, o Código Tributário é datado nesta época, de igual forma as principais legislações que regulamentam as finanças públicas. Então, nesse sentido, eu acredito que a reforma tributária ela vem em bom momento e é preciso compreender que temos aí 3 medidas caminhando em paralelo. De um lado, o Poder Legislativo, com a iniciativa da Câmara dos Deputados, lançou uma proposta legislativa. O Senado, de igual forma, tem uma proposta cuja iniciativa nasceu ali dentro daquela Casa de Leis, e o Poder Executivo, através do Ministério da Economia, de igual forma, tem uma proposta desenhada e colocada em pauta. Então, eu acredito que nesse momento é preciso tentar equacionar interesses, tentar chegar a um texto em comum e aprovar uma medida que seja aquela que venha trazer o destravamento, que coloque novamente a economia brasileira no ciclo virtuoso, né? No ciclo virtuoso de emprego, de produção e de equilíbrio das finanças públicas. Muito obrigado, Danilo Orcida, pelo comentário de hoje. Entrou em vigor na semana passada a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora o Brasil tem uma espécie de lei de defesa do consumidor especial para os dados pessoais. Para a gente entender mais um pouco sobre o que significa isso, eu vou conversar agora com a advogada especialista em Direito Digital, Larissa Lourenço. Larissa, boa noite para você. O que significa essa Lei Geral de Proteção de Dados? Por que ela é importante? Boa noite. Essa lei, ela visa proteger o titular dos dados, que seria o cidadão comum, das empresas que utilizam e tratam seus dados. Como? Como a gente vai fazer compras, por exemplo, a gente sempre dá os nossos dados, nosso nome, CPF, numa compra simples na drogaria, por exemplo. Então, essa lei, ela visa que as empresas tratem de forma legal, só com as bases autorizadas pela lei, que também dá transparência aos cidadãos de como ele utiliza os dados que ele coleta. É daí que vem os golpes, né? O que eu devo fazer se um dado meu vazar? Então, geralmente, a gente sempre tem, pelo menos tem a sensação de qual foi o lugar onde esse dado foi mal utilizado. Então, seria necessário procurar um advogado especialista para ver o que se pode fazer nesse caso. Porque, como é uma forma descontrolada que está acontecendo, a gente nunca tem certeza qual foi o lugar que mal utilizou o nosso dado. Então, seria necessário fazer como se fosse uma investigação, para a gente saber qual foi o lugar que mal utilizou e o que a gente deve fazer daqui para frente para poder reverter esse golpe.
Tá certo. Ontem foi protocolada a primeira ação, né? Foi protocolada pelo Ministério Público do Distrito Federal, a primeira ação baseada nessas novas regras. Quais são as punições previstas para quem viola essa lei de dados? Isso. A lei, ela também disponibiliza a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que ela foi postergada, essa criação dessa autoridade, para agosto de 2021. Só que com a entrada em vigor da lei, ela já pode, tanto o Ministério Público quanto os órgãos de defesa do consumidor, já pode notificar e dar as multas para as empresas que mal utilizam os dados. Então, desde a ação judicial até o PROCON dar uma multa, isso já pode acontecer com o vigor da lei. Entendi. A senhora acha que as empresas já estão preparadas para essas mudanças? Olha, analisando friamente o mercado, elas já deveriam estar, porque desde 2018 que essa lei foi promulgada. Porém, ainda está caminhando as passos de tartaruga, que não deveria, mas ainda... Agora eu acho que vai começar realmente a procura para dar a adequação à lei. Quais são as obrigações que os usuários têm? A gente falou aqui sobre as punições para as empresas, as obrigações que as empresas têm. Os usuários também têm alguma responsabilidade? Alguma coisa mudou para o consumidor? Pela lei, não. Mas seria interessante a gente pegar o espírito da lei e colocar no nosso dia a dia. Como, por exemplo, muito dificilmente a gente lê os termos de uso, a política de privacidade de algum site quando a gente utiliza. Então, seria legal que a gente pudesse começar a entender realmente como a empresa está utilizando nossos dados, que dados são coletados, para a gente poder também ter esse poder de lutar pelos nossos direitos. Certo, é por meio desses dados que são vazados que muitas pessoas acabam caindo em golpes ou até começam a receber aquelas ligações indesejadas, sendo oferecidos serviços que ninguém quer. É por meio disso, né? É isso que essa nova regra, ela tenta proteger o cidadão, né? Isso, é muito comum, hoje em dia, a gente receber ligações oferecendo produtos que a gente nem sabe como essa pessoa conseguiu o nosso telefone, conseguiu nossos dados. Então, essa lei, ela veio justamente para isso, para poder dar o poder ao cidadão dos seus dados e fazer as empresas respeitar os direitos que foram aumentados com essa lei. Tá certo. Muito obrigado, Larissa Lourenço, especialista em Direito Digital, pelas informações. Acho que ficou bem mais claro para a gente o que significa essa lei e por que ela é tão importante. Obrigado, viu? Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. É isso aí. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você vai ver o 4º episódio da nossa série Vida em Trânsito e os destaques do noticiário internacional. Eu volto já já. Cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Nascemos para evangelizar. Nós somos o corpo de Cristo. E assim como Jesus, devemos levar a mensagem do Pai Eterno onde quer que seja. Em casa, no trabalho, na universidade, no palco. Em todo lugar, porque nós somos a luz do mundo. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E agora um alerta para você. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos apontou um crescimento de tentativas de fraudes financeiras contra os brasileiros durante a pandemia de Covid-19. Eu acho que todo mundo já conheceu alguém que foi vítima, pelo menos, de uma tentativa de golpe, né? Quem tem mais informações pra gente sobre esse levantamento é a repórter Carol Matos. Boa noite, Carol. Oi, Wilker. Boa noite para você, boa noite a todos. O aumento daquele tipo de golpe que se inicia por meio do recebimento de e-mails que carregam vírus ou links e que direcionam o usuário a sites falsos foi de 80%. Um número muito representativo. Aquele golpe do falso motoboy em que é oferecido o serviço para recolher o cartão na casa da pessoa teve aumento de 65%
durante o período de isolamento social. Já os golpes do falso funcionário e falsas centrais telefônicas cresceram 70%. Além disso, mensagens com ofertas atrativas, clonagem de contas de WhatsApp e avisos para que as pessoas recadastrarem urgentemente seus dados junto a uma instituição são algumas das situações usadas para os golpes mais comuns. Outro alerta feito pela Febraban é que no período da quarentena houve alta de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. Fica então o alerta. Os especialistas sempre reforçam a necessidade para a gente desconfiar quando alguém liga pedindo algum dado pessoal ou até mesmo quando um parente manda uma mensagem dizendo que precisa de dinheiro porque teve algum problema. Sempre desconfie e se certifique de que está falando com a pessoa certa. Todo cuidado é pouco nesses casos. Lembrando que isso não acontece só com idosos, não. Pode acontecer com todos nós. Os golpistas estão cada vez mais criativos e ousados. Por isso a gente precisa ter o dobro de cuidado. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. Muito obrigado, Carol Matos, pela sua participação. E agora a gente vai conferir os destaques do noticiário internacional. Acompanhe comigo. Ao ser perguntado se estava comprometido a garantir uma transferência não violenta de poder, independente do resultado das eleições de 3 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se negou a assumir um compromisso. A resposta evasiva do líder norte-americano gerou reações indignadas do rival Joe Biden. Atrás nas pesquisas de intenção de voto, o presidente republicano reclama com frequência das condições de organização das eleições e afirma que o voto por correio é uma fonte potencial de fraude. E a União Europeia descartou reconhecer Alexander Lukashenko como presidente de Belarus um dia após o início de seu 6º mandato. O bloco europeu disse que a eleição de 9 de agosto não foi livre nem imparcial. Desde o dia da eleição, Lukashenko enfrenta um desafio jamais visto antes. Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas em várias ocasiões para protestar contra a reeleição, considerada fraudulenta do líder. E após a Europa superar a marca de 5 milhões de casos confirmados de coronavírus, países decidiram endurecer as medidas de restrições. A França, por exemplo, ordenou o fechamento de bares e restaurantes de Marsella, segunda maior cidade do país. Mais da metade das infecções europeias foram registradas na Rússia, seguida da Espanha, França e Reino Unido. Os 380 mil casos notificados na última semana correspondem ao maior número de contágios na região desde o início da pandemia. E de volta ao Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o estado deve começar a imunizar a população com a vacina chinesa Sinovac em dezembro. O estado é um dos locais onde estão sendo feitos os ensaios clínicos da fase 3 do imunizante. O Brasil tem o 3º maior número de casos confirmados de coronavírus no mundo, o que motivou a procura pelas fabricantes de vacinas para testar a população aqui. É momento de falar de trânsito. Na penúltima reportagem da série especial que você está acompanhando aqui com a gente no JBN, vamos saber mais sobre as multas. Preste atenção. E chegamos juntos no 4º episódio dessa série especial, que o assunto principal é trânsito. E como curiosidade, o Horácio está aqui ao meu lado, ele que trabalha na Secretaria Municipal de Trânsito aqui em Goiânia. Você sabia que as 3 principais infrações, multas no trânsito, hoje são alta velocidade, falar ao celular enquanto está dirigindo e, por último, a falta de uso do cinto de segurança. E isso é recorrente no país inteiro, né, Horácio? Chama a atenção esses dados, são os 3 primeiros principais, né, dados que a gente tem em relação a multas de trânsito. Sim, chama muito a atenção, principalmente pelo fato, Pedro, de ser infrações que há muito tempo os órgãos de trânsito brasileiro, no Brasil todo, e não somente no Brasil, isso de uma campanha internacional, menciona sobre campanhas educativas. Então, é de ainda surpreender alguém que tem a capacidade de conduzir um veículo onde ele não usa o cinto de segurança. E o que é pior, ele ainda transporta passageiros não utilizando o cinto de segurança.
Então, quando você vê hoje, em pleno ano 2020, alguém ainda não utilizar o cinto de segurança ou exceder a velocidade e até mesmo avançar o semáforo, você fica se perguntando até onde nós podemos ir com esse processo. Você consegue imaginar na sua cabeça como seria o trânsito e viver em sociedade em um trânsito sem multas? Existe essa possibilidade? Olha, se não existisse, Pedro, a presença do infrator contumaz no trânsito, quem que é esse infrator contumaz? É aquele infrator que ele não importa em pagar multa. Ele está ali, tanto faz. Ele recebeu uma multa de quase R$1.000. Esse aí está com dinheiro sobrando. Exato. Que não é o caso da maioria. E tem muitos, né? Apesar de não ser a maioria, tem muitos que eles não se importam com valores de multa, por incrível que pareça. Agora, por que eu chego a essa conclusão? Eu chego a essa conclusão porque como alguém pode pagar multas tão caras como nós temos no Código de Trânsito Brasileiro e não se importar de cometê-las reiteradas vezes durante o seu processo de vida como condutor? Então, por isso que eu faço esse comentário. Os valores das multas que nós temos hoje no Código de Trânsito Brasileiro não são multas com valores baixos. É certo que nós temos valores leves, como as infrações leves que nós possuímos, mas nós temos autuações que, por um ato apenas do condutor, ele pode pagar R$ 880 de forma muito fácil. Quase um salário mínimo. Quase um salário mínimo por um excesso de velocidade. Então, nós estamos falando de valores que é necessário a população entender o quanto que isso é dispendioso, o condutor, o quanto que isso é dispendioso no final do seu mês, onde vai sacar isso do seu orçamento familiar. Agora, é óbvio que isso nem se compara às perdas que ele tem, que são muito maiores do que os valores monetários. O órgão responsável por definir os valores das multas e a quantidade de pontos que o infrator vai perder é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Existem profissionais da área técnica que estudam a gravidade de cada erro. E toda alteração no Código de Trânsito Brasileiro tem que ser discutida e votada no Congresso Nacional. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN, esse orçamento ele deve ser aplicado no trânsito. E como deve ser aplicado no trânsito? Deve ser aplicado através de intervenções da engenharia, da fiscalização, da educação. Então o dinheiro tem que voltar. Tem que voltar. E 5%, e aí tem algo muito interessante dentro desse processo, 5% dos valores de multas dos municípios, dos estados e da própria União, dos órgãos nacionais, dos órgãos federais que trabalham na fiscalização de trânsito, 5% de todas as multas aplicadas no território brasileiro vai para um fundo, que é o FUNSET. Esse fundo é para ser administrado em educações, em campanhas de educações de trânsito a nível nacional. Horácio, ontem a gente falou sobre inteligência, hoje falamos de multas, né? Queremos aqui, em nome de todos da nossa equipe, te agradecer pela sua disponibilidade e também deixar uma reflexão, né? Porque ninguém gosta de pagar multa, mas imagine só se o trânsito não tivesse regras. Se o trânsito não tivesse regras a serem seguidas, seria um caos. E obedecer às regras significa justamente minimizar o caos, eliminar em muitos pontos o caos. O fato é que ninguém quer pagar multa, né, gente? Então, você, condutor, preste atenção, faça tudo direitinho que você não corre esse risco e, além disso, diminui também as chances de se envolver em acidentes. O ideal era que as pessoas entendessem que as regras de trânsito existem para a nossa segurança, mas como isso não acontece, em muitos casos, as multas são precisas, elas precisam ser aplicadas, né? E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, se cuide e até lá.